Olá, amados irmãos, graça e paz a todos. Seja muito bem-vindo ao canal Revelações, Verdades Ocultas, o Evangelho Oculto da Revelação. Eu sou Richard Faria e gostaria de convidar você a analisar comigo cuidadosamente as Escrituras. E antes de nós nos aprofundarmos neste tema hoje tão importante, eu gostaria de estar convidando também você que ainda não se inscreveu no nosso canal. Se inscreva no canal e não se esqueça também de ativar o sino para que você receba as notificações acerca de todos os nossos estudos. Vamos lá? O tema de hoje é: você sabia que existe um culto de adoração a Satanás implantado de uma forma camuflada pela teologia dentro da Igreja Católica Apostólica Romana e também nas igrejas protestantes? Você pode estar adorando Satanás sem saber. Vem comigo e vamos analisar esta questão à luz da palavra de Deus. A primeira coisa que todo cristão precisa entender é o significado e a origem da palavra igreja. A palavra igreja vem do grego eclesia, cujo sentido etimológico seria chamados para fora ou convocados para fora. No Novo Testamento, esta palavra passa a ter um sentido mais especializado, ou seja, a reunião de crentes, cristãos, para adorarem a Cristo. Logo entendemos que comparar a igreja do Senhor a templos materiais é um erro gritante. Jesus Cristo não possui nenhuma igreja, templo material. Todas as denominações que se declaram igrejas, infelizmente, seguem o mesmo caminho do sistema decadente católico religioso. A verdadeira igreja do Senhor somos nós, corpo reunido. Em Mateus capítulo 18, verso 20, disse o Messias: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos ali em meu nome, eu estarei no meio deles. Partindo então deste princípio, podemos sim concluir que muitas igrejas, ou seja, muitos cristãos desprovidos do entendimento, estão prestando culto de adoração a Satanás, o que vamos explicar neste vídeo. Em 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, o Espírito Santo alerta a sua igreja. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Muitas dessas doutrinas satânicas, por incrível que pareça, foram enxertadas no seio da igreja pela gloriosa teologia. Quando Cristo se manifestou neste mundo, ele disse aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 8, verso 31 e 32. Este texto nos mostra a importância de adquirirmos o conhecimento. Conhecimento este que nos será dado gratuitamente por Deus, desde que haja em nossos corações o desejo sincero de aprender dele, que é manso e humilde para nos ensinar. Sem este conhecimento, facilmente seremos enganados por líderes religiosos que, desprovidos também do conhecimento, só se preocupam em arrancar dinheiro das pessoas. O sistema católico romano está infelizmente também enxertado dentro de muitos templos protestantes. O apóstolo Paulo, em concordância com Cristo, pela direção do Espírito Santo, revela-nos
a imaturidade espiritual de muitos cristãos e a consequência decadente de suas escolhas. Haja vista, muitos cristãos nos dias de hoje procuram os templos com um único objetivo, que é a prosperidade. Em Efésios capítulo 4, verso 12 e 13, diz: Cristo quer o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do seu corpo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Satanás se esconde atrás da teologia católica e protestante. A palavra teologia é constituída de dois termos gregos, theos, que significa Deus, e logos, palavra, estudo, cujo significado é discurso sobre Deus. Nos dias atuais, a teologia é a ciência que estuda a fé e as religiões. Na Grécia clássica, encontramos esse termo ligado à filosofia. Platão foi o primeiro filósofo a fazer o uso da palavra teologia. É importante ressaltar que a teologia protestante começou na Alemanha em 1517, quando Martinho Lutero publicou suas 95 teses como uma reação contra os abusos da Igreja de Roma, que oferecia a remissão da pena temporal de pecados para os seus compradores. Infelizmente, os protestantes nos dias de hoje também incorporaram doutrinas e ensinamentos satânicos oferecidos pela mesma Igreja de Roma. Pois, nos dias de hoje, muitos são os pastores que aprenderam a comercializar a fé através de ritos e campanhas que nada têm a ver com a doutrina do Messias. Não podemos dizer que tudo apresentado pela teologia é verdade. Haja vista, os pais da igreja acertaram, mas também se equivocaram em muitas questões e doutrinas satânicas que, infelizmente, estão enxertadas dentro da mente de muitos cristãos. O título pai, aplicado historicamente a alguns líderes cristãos, surgiu devido à reverência que muitos nutriam pelos bispos nos primeiros séculos. A estes viam carinhosamente como pais, devido ao amor e zelo que apresentavam pela igreja. Mais tarde, porém, este termo foi sacralizado pelos escritores eclesiásticos por volta de 1073. Gregório VII reivindica com exclusividade o termo Papa, que significa pai dos pais, indo totalmente contra a doutrina e os ensinamentos do Messias. Pois em Mateus capítulo 23, verso de número 9, está escrito: E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Quando nós falamos dos chamados pais da igreja, nós encontramos os pais apostólicos, apologistas e polemistas. Como dito, esses homens foram responsáveis por inúmeras doutrinas que se encontram presentes na Igreja Católica Apostólica Romana e também em inúmeras igrejas protestantes. Vamos estar futuramente aqui no nosso canal analisando cada uma dessas doutrinas, muitas das quais não estão fundamentadas nos ensinamentos de Cristo. Voltando agora ao tema, adoração a Satanás. Muitas denominações evangélicas hoje estão, infelizmente,
incorporando o sistema de evangelização implantado pela Igreja de Roma. No decorrer da história, sabemos que os sacerdotes cristãos no passado passaram a cristianizar muitas festas pagãs, dando-lhes um novo sentido. A maioria dos templos pagãos foram sendo derrubados e, no seu lugar, erguidas igrejas da nova fé. O que a Igreja de Roma não conseguiu destruir das antigas práticas religiosas, passou então a adaptar, transformando-as em práticas cristãs. Foi assim, desta forma, desta maneira, que o profano se misturou com o santo. Não vamos falar neste vídeo de falsos dons, falsas manifestações espirituais que se manifestam no seio das igrejas. Vamos deixar isto para um próximo programa. Eu gostaria de alertar os cristãos acerca de uma prática de adoração a Satanás, muito bem escondida e camuflada. Existe uma doutrina que vem sendo cultivada por muitos cristãos católicos e protestantes. Esta doutrina é matéria obrigatória em seus cursos de teologia e se chama angeologia, ou seja, a angeologia é a ciência que estuda a natureza dos anjos. Na angeologia apresentada pela Igreja Católica Apostólica Romana e pelos protestantes, o anjo do Senhor, que é apresentado ali como próprio Deus ou próprio Cristo, toma uma forma teofânica. Teofania é um conceito de cunho teológico que significa a manifestação de Deus em algum lugar, coisa ou pessoa. Tem sua etimologia enraizada na língua grega, teopaneia ou teopania, que significa Theos, seria Deus, e panein, aparecer. Representa, assim, qualquer aparição ou manifestação de Deus aos homens. Este conceito, na verdade, foi criado para explicar as supostas aparições de Deus na antiga aliança em forma angelical e humana. Haja vista, o Novo Testamento nos ensina, João capítulo 1, verso 18, Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho único gerado, que está no seio do Pai, este o revelou. Em João capítulo 5, verso 37, Jesus Cristo disse, e o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem mesmo viram a sua forma. Em 1 Timóteo capítulo 6, verso 16, diz o apóstolo Paulo, que Deus é o único que possui a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu e nem pôde ver. A enciclopédia de religião assim então define: teofania, manifestação íntima de Deus a um ser humano em um momento e local definido. Muitas das vezes físico, como no livro do Gênesis, no Jardim do Éden, mais espiritual, na forma clássica, posterior, como para Moisés, no arbusto, e Moisés no Sinai. Jacó que lutou com Deus, e por aí vai. Geralmente se explica a teofania como um antropomorfismo, ou seja, vem o ser divino em forma humana. E é desta forma que o anjo do Senhor torna-se a forma mais comum de teofania. A identidade deste anjo tem sido debatida, especialmente pelo modo como ele frequentemente se dirigia às pessoas nas Escrituras. Juízes capítulo 2, verso 1 e 2. Observem. E subiu o anjo do Senhor de Gigal a Boquim, e disse o anjo:
Do Egito vos fiz subir, e vos trouxe à terra que aos vossos pais tinha jurado. E disse: nunca invalidarei o meu concerto convosco. E quanto a vós, não fareis concerto com os moradores desta terra. Antes, derrubareis os seus altares. Mas vós não obedecestes a minha voz. Por que fizestes isto? Eu vos fiz subir. Eu vos trouxe à terra. Eu tinha jurado. Comparada essas passagens que descrevem o mesmo evento, muitos teólogos enxergaram então neste anjo a natureza do próprio Deus ou de Cristo. Se os tradutores da Bíblia deixassem a sua tradução na raiz, todos os cristãos hoje iriam descobrir que este anjo não é Jesus. Ele, na verdade, é Satanás. Vamos explicar. Na cultura judaica, Satã aparece como adversário criado por Yahvé para se opor à humanidade. Em todos os textos, no Velho Testamento, Satã não é adversário de Yahvé, mas criado por Yahvé e está ao serviço de Yahvé. Vamos observar cuidadosamente a história de Balaão e o seu animal. No texto de Números, capítulo 22, verso 22, em resumo, lemos o seguinte: a sua partida incitou a ira de Yahvé, e o anjo de Yahvé se colocou na estrada para barrar-lhe a passagem. Neste texto, a maneira como o anjo de Yahvé, que também poderia ser traduzido por mensageiro de Yahvé, coloca-se na estrada como um adversário para obstruir a passagem de Balaão e seu animal. O mensageiro de Yahvé, nos textos originais em hebraico, ali é o adversário, no caso, Satanás. No caso de Jó também, o Satã não vai para se opor a Yahvé, e nem mesmo a Jó. Ele está ali para se apresentar a Yahvé, porque ele é o anjo de Yahvé. E no momento em que Yahvé fala de Jó, ele o questiona. Ele dá conselhos para o afligir. No capítulo 2 do livro de Jó, Yahvé confessa que foi incitado e enganado por seu Satã. Se nós que somos cristãos aceitarmos esta doutrina acerca do anjo do Senhor como sendo ele Cristo ou o próprio Deus, nós estaremos mudando a sua natureza e estaremos também anulando as Escrituras. Em Hebreus capítulo 13, verso de número 8, nós encontramos: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Nos evangelhos, Jesus amava incondicionalmente as crianças e em momento nenhum as amaldiçoou. Jesus também ensinou aos seus discípulos a não acumularem tesouros na terra. Mateus capítulo 19, verso 13, 14. Trouxeram-lhe então alguns meninos, para que sobre eles pusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse aos seus discípulos: deixai os meninos, e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Mateus capítulo 6, verso 19 e 21. Disse o Messias: não acumuleis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. O anjo de Yahvé mata crianças inocentes.
destruíam as crianças, os primogênitos, na terra do Egito. E observe a história de Jericó. Em Josué capítulo 6, verso de número 17, disse o anjo de Yahvé: porém a cidade será anátema ao Senhor, e tudo quanto nela houver. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiveram em casa, porque esconderam os mensageiros que nós enviamos. Agora observem, Josué, capítulo 6, verso de número 19, disse o anjo de Yahvé: porém toda a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro são consagrados a Yahvé e irão para o seu tesouro particular. O anjo de Yahvé matou e exterminou de uma só vez mais de 185 mil assírios. O texto está em Isaías, capítulo 37, verso 36. Então saiu o anjo de Yahvé e feriu no arraial dos assírios a 185 mil deles. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que todos estavam mortos. O Evangelho ensina-nos que Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Tiago, capítulo 1, verso de número 13. O anjo de Yahvé tentou Yahvé no caso de Jó. Tentou também o povo durante 40 anos para saber o que estava no seu coração. Deuteronômio, capítulo 8, verso de número 2. Está escrito: te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto durante 40 anos, para te humilhar e te tentar, para saber o que estava no seu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Logo, o anjo de Yahvé não é onisciente, há atributo indispensável a Deus. O anjo de Yahvé tentou também a Abraão, quando lhe pediu para matar o seu filho. Esta passagem, ela está em Gênesis capítulo 22, verso 1 e 2. Observem. E aconteceu depois essas coisas, que tentou Deus a Abraão. E disse-lhe: Abraão, Abraão. Ele disse: eis-me aqui. Então lhe disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Neste texto, Moisés diz que quem pediu o filho e estava, no caso, tentando, era Deus. Mas no verso de número 12, Gênesis 22, 12, fica-se claro que quem tentou foi o anjo de Yahvé. Observem. Então disse o anjo de Yahvé: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhes faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. O anjo de Yahvé também amaldiçoa. Leiam Juízes capítulo 5, verso 23. Diz o anjo de Yahvé: amaldiçoai a Meroz, a Cremente, amaldiçoai os seus moradores, porque não vieram em socorro de Yahvé, em socorro de Yahvé com os seus valorosos. Jesus, com a sua morte, nos resgatou de todas as maldições. Gálatas capítulo 3, verso 13. E Paulo, apóstolo da revelação, recomenda aos cristãos dizendo: abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Romanos capítulo 12, verso 14. Se um cristão não amaldiçoa um perdido, porque precisa de salvação, por que, então, o anjo de Yahvé, que muitos pastores, teólogos, acreditam ser Jesus Cristo, amaldiçoa?
A resposta é simples, porque não ama. Ele não é Jesus. O anjo de Yahvé é Satanás. Observamos, então, que o problema é maior do que pensamos, pois a teologia satânica pegou uma palavra, Satanás, que significa adversário, diabo, que significa acusador, e Lúcifer, que significa estrela da manhã, e a incorporou em um único ser, no caso, a serpente do jardim do Éden, que teria se rebelado contra Deus e arrastado a terça parte dos anjos dos céus. Outro ensinamento satânico e mentiroso de Satanás pela teologia, que impedem os cristãos de enxergarem a verdadeira origem e essência do mal. O que vamos estar trazendo aqui no nosso canal através do Evangelho da Revelação. Que Deus abençoe a todos abundantemente no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.